A paz do Senhor, irmãs, eu vou falar sobre uma mãe insensata. Vou ler uns trechos da palavra, depois eu comento alguma coisa. Diz assim: a morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e dizia: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo e entá-lo no cárcere, por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia: Herodes, não é lícito possuir mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo, santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo e boa vontade ouvi-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e principais da Galileia. Então entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que queres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar, e enviou logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à jovem, a esta deu a sua mãe. Até aqui. Nós vemos aqui, irmãs e irmãos, quem está me ouvindo. Esta passagem, como nós comemoramos agora em maio, o Dia das Mães, esta mãe não foi prudente, foi uma mãe sensata, uma mãe com muita ira, com muito rancor, porque ela não gostou do que João Batista falou, que ela estava em pecado, que eles estavam errados, que isso não era coisa de acontecer, nós não podíamos fazer isso. E ela não gostou. Então, quando o rei, a filha dela, dançou na festa do rei, ele se agradou e disse que até metade do reino ele daria a ela. E ela correu, foi perguntar para a mãe o que ela devia pedir. E a mãe não perdeu a oportunidade, porque a mãe era uma mulher irônica, uma mulher rebelde, uma mulher que não temia a Deus, uma mãe insensata. E ela falou: pede a cabeça de João Batista. E ela correu e falou. O rei se entristeceu disto, que não podia fazer isso, mas como ele tinha prometido para ela até a metade do reino, aí o que ela fez? Ele mandou degolar
João Batista, e ela trouxe realmente a cabeça de João Batista num prato para que ela visse, e ela levou para sua mãe. Olha, irmãs, nós vemos que isto é coisa tremenda, é coisa satânica, é mãe que não serve a Deus. Nós glorificamos a Deus, porque nesse Dia das Mães, muitas mães servem ao Senhor e ensinam os seus filhos as coisas boas, como devem andar, como devem ser honestos, como devem ser sinceros. Não devem pagar mal com o mal, mas devem ter uma honestidade sincera. Isto é a mãe que serve a Deus. Agora, a mãe que tem rancor no coração e não teme a Deus, faz como a Herodias fez. Pediu a cabeça de João Batista, ainda incentivou a sua filha que este era o presente que ela queria. Olha, irmãos, nós vemos, essa menina, essa jovem, deve ter ficado assustada de vir com a cabeça de um ser humano no prato. Mas foi isso que a sua mãe pediu. E isso acho que ficou gravado no coração dela, na mente dela, por muitos anos, né? Porque isto não é coisa de uma mãe fazer com a sua filha ou com o seu filho. Nós que somos crentes, fiéis, tementes ao Senhor, nós temos que ensinar as coisas boas aos nossos filhos, desde pequeninos, para quando eles crescerem, não se desviar do caminho e não partir para coisas erradas. Então, irmãs, o que Deus pôs no meu coração foi isto. Esta mulher era uma mulher maligna. E nós glorificamos a Deus, porque na Bíblia nós temos vários exemplos de grandes mulheres, muitas que serviram a Deus, mas outras, como essa Herodias, ela desejou o mal, ela queria matar João Batista e não sabia como. Então, quando ela teve esta oportunidade da filha pedir alguma coisa para Herodes, o que ela fez? Ela já pediu a cabeça de João Batista. Que exemplo que essa mãe deu para essa filha, né, irmãos? Então nós vemos que nós, servas de Deus, temos que dar exemplo para os nossos filhos, em toda maneira, deitando, levantando, sentando, indo no mercado, sentando na mesa para almoçar, para conversar, para tomar café, qualquer coisa, nós devemos falar do Senhor Jesus e dar exemplo para os nossos filhos e sempre mostrando para eles o lado bom do ser humano. Nós mostrarmos para ele como nós devemos andar, como os nossos filhos têm que ter caráter, como deve temer a Deus, estar na sua presença. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos a temer a Deus, que varoa será eles no dia de amanhã. Mas glorificamos a Deus, que nós, servas de Deus, sabemos ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. E nesse caminho há paz, a alegria, a prosperidade. Então, irmãs, que eu e você possamos criar os nossos filhos no temor do Senhor. Eu tive esse privilégio, porque o Senhor me deu quando os meus filhos nasceram. Eu já era uma serva do Senhor e eu pude ensinar o bom caminho para eles. E eu glorifico a Deus, porque o Senhor me deu 4 filhos, mas me deu a oportunidade de criar só 2, e 2 estão na glória com Ele. Mas esses 2 é homem e mulher, honesto diante do Senhor, e ver o exemplo na nossa casa. Eu glorifico a Deus por isto, porque só Deus podia fazer isso na minha vida. Deus ser uma mãe exemplar e meu esposo
um pai exemplar que foi, mas que nós, amadas mães, possamos ser abençoadas por Ti, por Deus, e nós possamos estar de joelhos para os nossos filhos permanecerem em pé. Que Deus abençoe, queridas. Este foi uma palavra que Deus me deu sobre esta mulher insensata. Esta não foi prudente e nem ensinou boas coisas para seus filhos, mas que nós, irmãs, possamos criar os nossos filhos no temor do Senhor. Nós que somos avós, podamos ensinar os nossos netos, que o nosso trabalho seja abençoador no meio dos nossos filhos e que eles olhem para nós e vejam Jesus na nossa vida. Deus abençoe a cada irmã neste mês de maio que estamos falando, cada uma fala de uma mãe. E eu louvo a Deus que Ele me deu esta oportunidade de eu falar dessa mãe insensata, Herodias. Que Deus abençoe, irmãs, a cada uma de vocês e que a palavra do Senhor se cumpra em nossos corações. Deus abençoe. Um abraço a todas. Amém, Jesus.